Olá, chegamos para a aula de Conselho de Administração, dando sequência no Estatuto Social. Vamos lá falar sobre o Conselho. O primeiro Conselho, inclusive é o Conselho mais importante de todos da EBSER. Vamos ver aqui quais são os principais pontos sobre esse Conselho. Primeiro, ele é um órgão de deliberação, ele é um órgão de decisão, ou seja, abaixo da Assembleia Geral, o órgão que tem mais poder de decisão é o Conselho de Administração. Outra coisa sobre esse Conselho é que ele é um órgão colegiado, ele é um órgão que é formado por diversos colégios, ou seja, grupos de pessoas. No total são 9, composto, como estava falando aqui no slide, composto por 9 membros, e esses 9 membros são escolhidos na Assembleia Geral. Como tema da aula passada, eu já falei sobre a Assembleia Geral, e vamos ver quais são esses membros. Isso é importante porque a maioria das questões, quando cobram um Conselho de Administração, elas cobram a composição do Conselho de Administração e as competências, que a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Primeiro, nós temos um membro indicado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, 3 membros indicados pelo Ministério da Educação. O próprio presidente da EBSER, ele faz parte do Conselho de Administração, então nós temos 3 membros que são indicados pelo Ministro da Educação, o presidente da EBSER, um membro indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2 membros indicados pelo Ministério da Saúde, então são 3 da Educação, 2 da Saúde e 1 do Planejamento. Um membro representante dos empregados, então os empregados, os funcionários da EBSER, eles também precisam ter um representante lá dentro. E um da ANDIFES. A ANDIFES, como está mostrando aqui, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Sendo que os membros que vão representar a ANDIFES precisam ser um reitor ou um diretor de um hospital universitário. O presidente do Conselho de Administração, ele vai ser escolhido entre os 3 que são indicados pelo Ministério da Educação. Então, o presidente do Conselho de Administração, ele vai sair dentre aqueles 3. Vai sair o presidente e um possível substituto. Então, quando esse presidente ele não puder mais assumir o cargo, aí é escolhido um substituto que é dentro desses 3. O representante dos empregados, ele vai ser escolhido em uma reunião, vai ser feita uma reunião envolvendo o sindicato dos empregados, e é feita uma eleição onde eles vão votar quem vai ser o representante dos empregados para fazer parte do Conselho de Administração. Outra observação importante sobre o representante dos usuários, dos empregados, é que quando se vai votar alguma coisa que seja a favor dos empregados, ele não pode participar da eleição, quer dizer, da reunião. Ele não pode participar dessa reunião, ou seja, ele não vai ter poder de voto. Então, essa reunião geralmente é marcada à parte, ela é feita à parte e ele não participa. Já as outras reuniões, ele participa, que não envolvam decisões que levem a benefícios ou malefícios para os empregados. Essas outras reuniões, ele tem poder de voto, ele é um representante do Conselho com o mesmo poder do que os outros representantes. Nós vamos ter aqui ainda que o prazo do Conselho de Administração, de cada integrante do Conselho de Administração, é de 2 anos, sendo que pode ser prorrogado mais 3 vezes. As reuniões, elas precisam acontecer mensalmente, ou seja, uma vez por mês, de forma ordinária e de forma extraordinária, assim que for necessário, sempre que for necessário, na verdade. Os conselheiros, eles não podem ter substitutos, eles não têm suplentes. Por exemplo, dos empregados, representante dos empregados, tem um substituto lá já escolhido, não existe. Se algum conselheiro precisar largar o cargo de conselheiro,
é necessário fazer uma outra eleição para poder substituir aquele conselheiro que saiu. Então, as eleições elas são feitas por cada grupo. Outra parte que mais cai em provas é a questão dos conselhos, quer dizer, das competências do conselho. São mais de 30 competências, então eu não vou passar todas aqui, eu apenas listei as principais, aquelas que já caíram em provas anteriores, e vamos ver quais são essas aqui, as principais. Primeiro, fixar a orientação geral dos negócios da empresa, ou seja, a função principal do Conselho de Administração é fazer um apanhado geral, ela coordena a empresa de uma forma geral. Então, qualquer coisa que precisar ser coordenada faz parte de uma competência do Conselho de Administração, ou seja, ela é o órgão superior acima de todos, abaixo apenas da Assembleia Geral. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva, ou seja, quem faz eleição e quem remove membros da diretoria executiva é o próprio Conselho de Administração. Fiscalizar a diretoria executiva também é outra fiscalizar não a parte financeira, porque aí já entra as comissões de auditoria, mas a parte de gestão, quem fiscaliza é o Conselho de Administração também, e ela quem faz essa fiscalização de todos os membros da gestão. Convocar a Assembleia Geral, então assim como ela faz fiscaliza a diretoria executiva, ela convoca as Assembleias Gerais. Quem tem o poder de convocar a Assembleia Geral é apenas o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, em alguns casos, também pode convocar a Assembleia Geral. Manifestar-se sobre contas da diretoria executiva, ou seja, ela não fiscaliza a parte financeira da diretoria executiva, mas ela pode dar uma opinião sobre essas contas. Autorizar e homologar a contratação de auditores. Os auditores eles são contratados com o aval dos conselhos de administração. Inclusive, a auditoria ela é vinculada ao conselho de administração. Aprovar as políticas de controle interno. Então, a diretoria executiva ela faz as políticas de controle interno, mas o conselho de administração é quem aprova. Conceder afastamento e licença do presidente da empresa. O presidente da empresa, que faz parte do conselho de administração, ele vai ser, quando ele precisar se afastar, esse afastamento ele precisa ser cedido pelo conselho de administração. Aprovar o regimento interno, tanto o regimento interno geral da empresa geral, esse regimento interno que muita gente já estudou, ele foi aprovado pelo Conselho de Administração. Esse Estatuto Social, ele foi feito em Assembleia Geral, mas qualquer alteração tem que ter o aval do Conselho de Administração, além dos regimentos dos outros órgãos. Do próprio Conselho de Administração tem um regimento interno, dos órgãos de auditoria tem outro regimento interno, e ainda o Código de Ética também tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração. Manifestar sobre a remuneração da diretoria executiva. De todos os órgãos que a gente vai falar, o único que recebe salário propriamente dito é a diretoria executiva. E quem faz a regulamentação, quem se manifesta sobre a remuneração é o Conselho de Administração. Autorizar a constituição de subsidiárias. A constituição de subsidiárias ela é autorizada pelo Conselho de Administração e geralmente é levada, a partir desse estatuto, vai ser levada para as assembleias. Então, sobre Conselho de Administração, um órgãozinho, um dos principais, o principal órgão colegiado da EBSER. O próximo órgão que a gente vai falar é Diretoria Executiva. Tá aqui, não perca a próxima aula. E até a próxima.